Olá a todos, meu nome é professor Mário, sou professor do Centro Universitário de Anápolis, Univangélica, do curso de Odontologia, da disciplina de Cirurgia Bucomaxilofacial. Iremos abordar hoje o assunto de farmacologia. Farmacologia nada mais é do que o estudo, a ciência da droga, né? Ou seja, os estudos dos efeitos dos fármacos em organismos vivos. E aí, meus queridos, para que nós possamos estudar, entender e compreender a farmacologia, é necessário um estudo diário, porque é uma matéria que deve ser estimulada ao ganho do conhecimento, principalmente porque nós somos prescritores de drogas e fármacos, né? Então, para entrar nesse assunto, vamos ler aqui um texto. Um homem de 48 anos de idade chega a um consultório com história de 6 dias de agravamento de tosse produtiva com escarro esverdeado. Ele teve febre e calafrios. Queixa-se de dor na parte medial direita das costas, com respiração profunda ou tosse. Além disso, a anamnese revela que ele fumou um maço de cigarro por dia durante 30 anos. Ele não tem outra história clínica significativa. Ao exame, sua temperatura é de 38,1 graus Celsius, sua frequência respiratória é de 24 respirações por minuto, pulso 98 batimentos por minuto, pressão arterial de 120 por 75 milímetros por mercúrio e saturação de oxigênio 96% em ar ambiente por oximetria de pulso. A ausculta dos pulmões revela estritores no campo pulmonar inferior posterior direito. O restante de seu exame está dentro dos limites da normalidade. Um raio-x de tórax póstero anterior e de perfil mostra infiltrado no lobo inferior direito. A coloração de Gram do escarro revela cocos Gram positivos e os resultados subsequentes da cultura de escarro e da hemocultura confirmam o diagnóstico de pneumonia causada por Streptococcus pneumoniae. Você o trata com uma combinação de amoxicilina e ácido clavulânico. E a pergunta que nós temos que fazer para os senhores é: qual é o mecanismo da ação da amoxicilina e qual é o mecanismo da ação do ácido clavulânico? São perguntas simples que vocês devem saber, né? Porque a amoxicilina é um antibiótico de escolha para infecções em cavidade bucal. Então, vocês têm que saber, tá, pelo menos o mecanismo de ação da amoxicilina e do ácido clavulânico. E aí, a gente tem outra história também, que aí eu peço para vocês pausarem o vídeo e lerem essa história, mas ela termina perguntando sobre os efeitos terapêuticos dos fármacos anti-inflamatórios não esteroidais e qual é o mecanismo de ação do anti-inflamatório não esteroidal. Nesse momento, eu peço para que vocês pausem o vídeo, né, para que vocês possam responder a pergunta anterior e essa pergunta. Ou seja, a pergunta anterior, a amoxicilina, ela vai agir na parede celular da bactéria. Agora, olha que interessante, nós somos eucariontes. Eucariontes não têm parede celular. Quem tem parede celular são os procariontes, né? Então, a amoxicilina agindo na parede celular e fazendo com que essa bactéria, né, perca a integridade dessa parede, essa bactéria ela vai sofrer um processo de ruptura. Então, olha o tanto que fica fácil. A amoxicilina ela é um antibiótico bactericida. Então, a farmacologia deve ser estudada dessa forma. Eu tenho que entender para saber como que age. Não é só decorar a penicilina bactericida. Não, eu tenho que entender o processo. E aí, quando a gente aprende o mecanismo de ação, aí começa a interligar alguns dados, aí fica mais fácil, né? E o ácido clavulânico, como que ele age? Ele vai causar uma inibição irreversível da beta-lactamase, não é isso? E aí, senhores, vocês têm que saber também o efeito do anti-inflamatório não esteroidal, aonde que ele age na cascata da inflamação. Isso é o básico, né? E algumas perguntas para os senhores. Eu gostaria que vocês pausassem novamente o vídeo
e que vocês respondessem a essa pergunta, porque são perguntas genéricas de um conhecimento que vocês devem possuir, tá? O objetivo na aula não é esse, o objetivo dessas perguntas é apenas atentar para o fato de que nós temos que ter um conhecimento básico da farmacologia. Mas nós vamos iniciar do começo, tá? Então não se preocupem, né? Se vocês não tiverem esse conhecimento ainda, né, nós vamos começar do começo. E onde é o começo? O começo da história da farmacologia, ela advém do papiro de Ebers, onde tanto o papiro de Ebers como todos os outros papiros, né, do Egito Antigo já demonstravam que os egípcios naquela época utilizavam de algumas receitas para o tratamento de doente. Então a gente tinha na época a utilização de sangue de lagarto, excremento de mosca, urina de virgem, beladona, folhas de coca, ópio. E a gente sabe hoje que, por exemplo, a beladona ela resulta em atropina, a coca ela resulta em cocaína, o ópio ela resulta em morfina. Então, o conhecimento da antiguidade ele também foi essencial para o desenvolvimento, tá, da farmacologia como é hoje. Da mesma forma que os estudos hoje são importantíssimos para essa evolução da ciência farmacológica. E aí a gente continua, né? Esse quadro é um quadro pintado por Thomas de George, que demonstra, na verdade, Ulisses, ou Odisseu, né, e o Telêmaco, né? E eles estavam perseguindo os pretendentes de Penélope. Por que eu coloquei esse quadro? Porque depois do papiro de Ebers, né, a gente tem a continuação, a demonstração da utilização de algumas substâncias, como, por exemplo, o escritor grego Homero, ele descreveu no seu épico a Odisseia de 800 anos de Cristo, que o personagem, né, esse personagem Telêmaco, ele usava o ópio para aliviar a dor e se esquecer das preocupações. Então vejam bem que esse conhecimento é um conhecimento já que vem em processo evolutivo, né? Já essa deusa da Grécia Antiga, ela chama Poena, e na verdade é a deusa da vingança. Mas por que eu coloquei a imagem da Poena nessa apresentação? Porque a Poena significava que, pela vingança, a dor era desígnio da deusa grega. Então todo mundo que sofria dor, sentia dor, era porque a deusa grega Poena estava fazendo com que aquela pessoa sentir isso e isso. E aí a gente vê essa escrita em latim, né? Poena para sapientia, que significa que a dor significa sabedoria. E aí vem no século V a.C. Hipócrates, né, considerado o pai da medicina, e fala: peraí, meus queridos, a doença, a dor, ela não é por causa de uma entidade que está desenvolvendo isto, né? Ela não tem causas sobrenaturais. Ela é simplesmente o resultado de causas naturais. E nesse desenvolvimento de pensamento, nós temos aí René Descartes, né? E ele escreve no Treatise of Man, no Tratado do Homem, em 1664, que na verdade o corpo era semelhante a uma máquina e que a dor de uma perturbação era transmitida por fibras até o cérebro, que vocês podem visualizar em ambas figuras inferiores. E aí, pessoal, o conhecimento da dor ela se modifica, principalmente por Descartes. Tá? Aí ele fala, não, peraí, então se realmente a dor não é por uma entidade sobrenatural, nós vamos estudá-la e nós vamos tentar tratá-la. E aí, meus queridos, a farmacologia ela deve ser estudada com intimidade, né? Então, quando a gente estuda com intimidade alguma coisa, a gente entende os pormenores. Então, se eu pedir um exemplo para vocês, me dê um exemplo de um fármaco da família ariopropiônico, talvez vocês vão começar a engasgar. Agora, se eu falar para os senhores que um exemplo da família do ariopropiônico é um ácido isobutil propanoico fenólico,
Aí você vai falar, nossa, piorou. Não piorou, tá? Eu posso falar que se eu pegar algumas letras, eu vou juntar essas letras e vão se formar ibuprofeno. Então, olha só, quando eu estudo farmacologia, eu tenho que ter intimidade com a farmacologia para entender esses pormenores, tá? Não é decoreba, né? É intimidade. E aí, é o exemplo que eu dei para vocês, né? Nós não vamos abordar agora, nós vamos abordar lá na frente quando conversarmos sobre antibiótico. Mas se eu entender, por exemplo, que a penicilina, assim como a cefalosporina, assim como a vancomicina, agem na parede celular, eu vou entender que, logicamente, elas são bactericidas. E aí eu não preciso mais decorar. Ai, meu Deus, a penicilina. Não, eu entendi, tá? Eu entendi. Então, quando a gente for abordar esse conhecimento do antibiótico, eu quero que vocês entendam isso, tá? Não é decoreba, é entendimento, tá bom? E aí a gente tem alguns termos, né? O que é remédio, o que é medicamento, o que é droga e o que é fármaco. E aí nós vamos entrar com esses termos em vocês. Então eu peço novamente que vocês pausem o vídeo nesse momento e que vocês tentem desenvolver o raciocínio sobre o que é um e o que é outro, tá? Tentem desenvolver. Para, pausa, neste momento, pega um papel. Neste momento não, espera falar ainda. Pega um papel, pega uma caneta, escreva, né, o que você acha que é cada um e agora pausa. Pois bem, meus queridos, né, de acordo com o que vocês escreveram, vamos lá. Remédio, na verdade, ele é um recurso ou expediente que ele é utilizado para curar ou aliviar o desconforto em alguma enfermidade. Olha que interessante. É um termo amplo, né? Ele é aplicado a todos os recursos terapêuticos. Então vamos lá. É um termo amplo aplicado a todos os recursos terapêuticos para combater doenças ou sintomas. Então, meus queridos, repouso é um remédio. Nossa, minha avó estava com razão. Ela falava que para gripe eu tinha que fazer um repouso, é um remédio. Tá certo, ela tá certo. Fisioterapia é um remédio, psicoterapia é um remédio, acupuntura é um remédio, né? Um abraço de um amigo, né, para aliviar um desconforto é um remédio. Banho morno, meditação, massagem, né, boa alimentação, havaiana de pau é um remédio também, né? Quanta falta não faz uma havaiana de pau, sacanagem. Mas ela é um remédio, tá? Então o remédio é qualquer recurso ou expediente para curar ou aliviar, tá? E aí é um termo bastante amplo. Ah, Mário, e medicamento? Medicamento é um produto farmacêutico, então é um produto da farmácia, tá? Farmacêutico, que ele é obtido ou elaborado, né? E aí ele vai ter um ou mais fármacos, juntamente com outras substâncias, e que apresenta finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. Então, vamos lá. Se eu utilizar uma clorexidina para bochecho com a finalidade de não ter infecção, para minha cirurgia, é um medicamento com finalidade profilática. Ah, Mário, eu vou utilizar então um metronidazol para tratamento de uma infecção, é uma finalidade curativa. Ah, Mário, eu vou utilizar um analgésico opioide para um paciente de cura terminal. É um medicamento com finalidade paliativa. Não vai não vai curar, mas vai ser paliativo. Ou quando eu vou utilizar, por exemplo, um contraste com tecnésio 99 para a realização de uma cintilografia. É um medicamento com finalidades diagnósticas, tá? Então, é um produto farmacêutico, tá? Que tem essas 4 finalidades: profilática, curativa, paliativa ou diagnóstica. E drogas, meus queridos? Droga é toda substância de origem animal, vegetal ou mineral de onde é extraído o princípio ativo, que possui ação farmacológica. Então, Mário, não tem que ser ruim? Não.
é toda substância, né, que vem de animal, vegetal ou mineral, que possui ação farmacológica. Tá? Pode ser uma ação farmacológica tanto positiva, como uma ação farmacológica tanto negativa. Tanto faz. Droga. E fármaco é uma substância quimicamente caracterizada cuja ação farmacológica é responsável, total ou parcial, pelos efeitos terapêuticos do medicamento. E aí, meus queridos, o fármaco, ele tem que ter efeito terapêutico, tá? Ele tem que ter efeito terapêutico. E aí ele é empregado para modificar ou explorar sistemas fisiológicos ou estados patológicos, tá? Exemplo, amoxicilina e lidocaína. Então, fica fácil, né? E aí, nós temos mais uma definição que são os profármacos, que na verdade são substâncias que ao serem administradas, né, antes da absorção, são inativas, mas que adquirem propriedades farmacológicas, tá, de interesse ao penetrarem e serem alguma forma metabolizadas pelo organismo. Exemplo, Mário, enalapril. O enalapril, que ele é utilizado como antihipertensivo, ele precisa ser hidrolisado no plasma, tá? E aí ele vai virar enalaprilato, e aí como enalaprilato, ele vai ter o efeito terapêutico desejado. Então o enalapril é um exemplo de profármaco, tá? Porque como enalapril, ele é inativo. Depois que ele é hidrolisado, e aí ele vai transformar em enalaprilato. E aí nós temos algumas cruzadinhas para os senhores, né, que, vamos lá, dá uma pausa no vídeo, nesse momento, lê o número 1, tá, e vocês vão me explicar, né, qual que é o número 1. Põe uma pausa aí neste momento, agora. Eu pausei aqui também, fiquei falando meia hora até descobrir que estava pausado. Mas, voltando, esses medicamentos, né, que vocês colocaram o número 1, são aqueles que contêm o mesmo ou os mesmos princípios ativos, concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica dos medicamentos de referência. Quem são? Como vocês bem colocaram, são os medicamentos genéricos, né? Já o 2, neste momento, pausem o vídeo também e resolvam essa cruzadinha, mas são aqueles medicamentos que diferem dos de referência em características relativas ao prazo de validade, embalagem, rotulagem, recipiente e veículos, devendo sempre ser identificados por nome comercial ou marca, né? Quem são esses? São os similares. E agora sobrou o último, né? Pausa novamente o vídeo agora, preencha, mas como vocês já sabem, os medicamentos, este agora, que são os de referência, não devem ser substituídos por medicamentos similares, nem mesmo pelo farmacêutico, pois nem todos possuem a biodisponibilidade comprovada, que é comprovada pelo medicamento referência, tá? Então, tranquilo. Vamos seguir. E aí a gente tem também a fórmula oficinal, medicamento oficinal, fórmula oficinal, e a fórmula magistral. Lembrando que a oficinal são fórmulas fixas, né, com denominações imutáveis e consagradas, que constam nos compêndios, tá, e nas farmacopeias oficiais reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Já a formulação magistral são aquelas formulações preparadas na farmácia de manipulação, atendendo aí uma prescrição de autoria do médico, cirurgião dentista ou médico veterinário, né? Tranquilo. Vamos lá. Agora nós vamos entrar, meus queridos, após essa primeira parte de introdução, nós vamos agora falar um pouco de vias de administração
e formas farmacêuticas. Na verdade, nós vamos falar um pouquinho de formas farmacêuticas e a gente pausa em outra aula para não ficar muito grande. A gente fala sobre via de administração, tá? Mas, preambulando, o que seria aí a via de administração? São aquelas estruturas orgânicas nos quais os fármacos entram em contato para penetrarem no organismo, né? Na verdade, elas constituem os caminhos pelos quais os medicamentos podem alcançar o organismo para exercer o seu efeito, né? E aí, meus queridos, pausem este vídeo. Não, agora não. Espera eu falar primeiro. Não pausa agora não, não pausa. Mas eu quero que vocês, após esse momento, que vocês avaliem cada forma farmacêutica, líquida, sólida ou semissólida, colocando num papel que estará ao seu lado, após a pausa, o conceito, as vantagens e as desvantagens. Tá? É importante fazer isso, porque nós vamos abordar aqui os conceitos, as vantagens e desvantagens, e eu quero que você compare com o seu conhecimento prévio. Então, neste momento, pause o vídeo. Muito bom, né? Já fizeram aí a tarefinha de casa e nós retornaremos. Vamos supor, meus queridos, que vocês recebem de um colega médico o seguinte encaminhamento. Eu vou ler, né? Ao cirurgião dentista, caro colega, encaminhe o paciente Luiz Antônio para remoção do terceiro premolar descido. O paciente necessita se submeter à cirurgia de reconstrução de traqueia. Anápolis, março de 2017, né? 2020, tanto faz. Bom, qual que seria o primeiro pensamento que você vai ter ao receber este encaminhamento? Né? O primeiro pensamento é mais ou menos este. Você vai julgar o colega médico pelo encaminhamento, porque ele colocou o terceiro premolar descido e nós não temos premolares descidos. Né? Então você fez um julgamento e a partir desse julgamento você normalmente vai categorizar esse colega como um colega lambão, que não sabe, né? E você provavelmente já vai realizar um julgamento sobre esse nosso colega, tá? Então, da mesma forma, é quando a gente faz um encaminhamento como este, quando eu prescrevo amoxicilina, 500mg, 2 comprimidos. E aí fica feio, porque a amoxicilina em comprimido, ela é somente associada ao ácido clavulônico. Eu não tenho a amoxicilina comprimido pura. Então, o mesmo erro aqui, que você pode achar que é um erro pequeno, o caso anterior, eu tenho um erro também, que em outra área pode ser pequeno. Então, nós temos que ficar bastante conscientes do nosso papel frente a todos os profissionais de saúde e frente ao paciente. Por exemplo, essa prescrição é uma prescrição que, no meu ponto de vista, é desrespeitosa. Porque eu consigo entender que é losartano, eu acho que é hidroclorotiazida, eu acredito que seja não sei o que, alguma coisa no LOL. Depois vem dexametasona, eu acho, e paracetamol. O problema é que a dexametasona, eu não sei se é caixa, eu não sei se é 2 comprimidos, eu não sei de quanto posologia. Então, a gente não pode ter esse comportamento, tá? Temos que utilizar da oportunidade da prescrição para ter um contato mais próximo com o nosso paciente, não deixando dúvidas em sua prescrição. Isso é protocolo de redução de ansiedade. Tá? Eu tenho que explicar para o meu paciente o que eu estou prescrevendo. E nós temos uma gama de formas farmacêuticas, né? E a primeira que eu queria começar com vocês é essa forma aqui, que quando eu demonstro esse slide, fica claro que esta forma que todos sabem essa forma. Agora, será que esta é o mesmo da anterior? Né? E que forma farmacêutica é essa? Ora, elas são cápsulas. Mário, professor Mário, as duas são cápsulas? Sim. Por quê? Porque cápsulas são receptáculos
de forma e de dimensão variadas, contendo em seu interior substâncias medicinais, atentem, sólidas, líquidas ou mesmo pastosas. E aí elas podem ser do tipo gelatinosas, que são moles, ou podem serem gastroresistentes, que têm uma consistência mais dura, né, que elas são destinadas a resistir aí o ataque do suco gástrico, de modo que a libertação da substância ativa ocorra rapidamente no intestino delgado. E aí, meus queridos, assim como as drágeas, as cápsulas elas não podem ser fraccionadas, tá? Então, esses dois exemplos da apresentação são cápsulas. Uma a gente tem uma cápsula com conteúdo sólido, que é a mais famosa, que é esta aqui, e a outra é uma cápsula com conteúdo líquido. Mas ambas têm receptáculos, né, e têm formas e dimensões variadas. Então, retornando, se eu tenho receptáculo de forma e dimensão variada, né, contendo no interior substâncias medicinais sólidas, líquidas ou gasosas ou pastosas, eu vou chamar isso de cápsula. E aí a cápsula não pode ser particulada. Por quê? Porque dentro da cápsula eu tenho vários grãos ou até mesmo líquido e a gente não consegue repartir certinho conforme esta imagem. Então visualizem que eu tenho 3 comprimidos, tá? E eu tenho uma cápsula. Esses comprimidos com um chanfrado no meio, eles são dignos de partição. A cápsula não. E, conforme já falei, estes são comprimidos, tá? Que na verdade são formas farmacêuticas que apresentam tamanho e formatos variados conforme a figura, mas geralmente cilíndricos ou lenticulares, né? Então vocês podem visualizar aqui que esse primeiro ele tem uma forma mais lenticular. O terceiro e o quarto tem uma forma mais cilíndrica. E aí olha que interessante, quando eu falo comprimido, você vai lembrar que eles sofreram uma compressão. E é por isso que eles têm o nome de comprimidos, né? Eles são substâncias medicamentosas secas que foram obtidas pela compressão, tá? Então são realmente comprimidos, né? E aí eles podem ser formulados para se dissolver em água antes de serem deglutidos. Podem ser também formulados para ter utilização para serem dissolvidos na própria cavidade bucal, através de uma via sublingual, né? Ou também através da utilização pela deglutição, utilizando a via oral. Lembrando que também a indústria farmacêutica ela produz comprimidos revestidos, recobertos por uma ou mais camadas de resina, cera, substâncias plastificantes e etc., né? E várias outras substâncias. Nós temos ainda comprimidos efervescentes, que são desintegrados em água antes da administração, e aqueles comprimidos mastigáveis, né, que contêm adoçantes, que aí proporcionam um sabor agradável. E aí eu apresento essa imagem, né, de uma forma farmacêutica que é redonda, que é mais redondinha, né, e eu pergunto para os senhores, é um comprimido? É um comprimido, só que eles recebem um polimento, né, um revestimento externo, e aí, seguido desse revestimento, eles recebem um polimento cujo objetivo é mascarar o sabor e o odor desagradável de alguns princípios ativos, tá? Então,
quando o meu comprimido ele tem esse formato mais redondo, quando ele recebe um revestimento cujo objetivo é mascarar o sabor e o odor desagradável, né, e também minimizar alguns efeitos agressivos à mucosa gástrica, eu vou chamar isso de drágia, tá? E aí eu tenho que lembrar que a drágia, ela não pode ser também fracionada, tá? Então eu não posso fracionar a minha drágia como um comprimido, certo? E nós temos essa imagem retirada de um atlas de farmacologia, que ela é bastante importante por demonstrar, aqui nós temos alguns comprimidos revestidos, comprimidos de matriz, cápsulas, nós temos também aí uma solução, comprimidos de revestimento de liberação lenta, e olha que interessante, tanto o comprimido, né, como a cápsula, nós temos aí a absorção iniciando no estômago. Olha que legal! A cápsula, quando ela é aberta, quando ela é dissolvida, esse revestimento da cápsula, eu tenho o fármaco liberado de uma maneira toda, né? Eu tenho a liberação de todo o fármaco. Então aí ele tem a absorção um pouco mais rápida, né? Que pode aí iniciar no estômago. Já o comprimido revestido, eu tenho aí o processo de absorção já na fase proximal do intestino, né? Ou na fase distal também. Agora olha que interessante. A solução, né, quando tem uma forma líquida, eu tenho a absorção mais rápida do que quando eu tenho a forma através de um comprimido. Tá? Então isso é até interessante para a gente visualizar na clínica, quando eu tenho um paciente, né, eu tenho que passar por via oral, e esse paciente já está sentindo dor. Então, logicamente, se eu puder escolher entre comprimido da dipirona, exemplo, né, e líquido da dipirona, eu escolherei o líquido, porque o líquido terá a absorção mais rápida do que o comprimido. Tá? Isso é importante a gente ressaltar. Então nós temos aqui algumas formas farmacêuticas sólidas, né, principalmente com a sua vantagem do emprego, tá? E eu quero que vocês lembrem disso. Nós já falamos, né? Os granulados, que são os pós, né? Eles propiciam uma ingestão mais agradável, não aderem entre si quando armazenados, em geral dissolve-se rapidamente, né? Os comprimidos eles já permitem precisão de dosagem, são de fácil administração, que é uma vantagem, mas também pode ser uma desvantagem pela auto-administração. Algumas formas podem ser fracionadas, e aí eles vão ter aquele chanfro central, quando puder ser fracionadas, e eles podem ser conservados por maior período de tempo. Os comprimidos revestidos protegem da ação da luz, facilitam a deglutição, e agora olha que interessante, mascaram o odor. Da mesma forma que a drágia mascara o odor. Já a cápsula permite a administração de medicamentos de sabor desagradável. Qual que é a diferença entre mascarar o odor e permitir a administração de um medicamento de sabor desagradável? E aí eu vou solicitar para vocês fazerem um acompanhamento mental aqui. Eu quero que vocês imaginem alguém que está com odor, né, nas axilas aí. Quando essa pessoa está com odor, se ela utilizar, por exemplo, um macacão de plástico, né, você não vai sentir o odor desse paciente. Ou seja, você vai permitir que ele fique do seu lado, porque um macacão de plástico ali, daquele estilo astronauta, não deixa passar o cheiro. Né? Agora, da mesma forma, isso é a cápsula que faz, né? Agora, da mesma forma, se essa pessoa que está com um mau cheiro nas axilas passar um desodorante cheiroso, esse desodorante cheiroso vai mascarar o odor desagradável. Então, normalmente, quando a gente fala de mascarar, quer dizer que eu tenho alguma substância, né, cheirosa ou gostosa
que ela está sendo utilizada naquele invólucro com o objetivo de não remover aquele odor, mas mascarar, tá? Isso cai muito em prova de concurso, tá, gente? Essa é a diferença de mascarar um odor ou sabor, né, e de permitir. Lembrando que a cápsula permite, né, a utilização do medicamento de sabor desagradável, porque não passa, né, o sabor desagradável. Já a drágea e o comprimido, eles mascaram. Nós temos também os supositórios, que são formas farmacêuticas sólidas de formato cônico ou ogival, que são destinados à aplicação pela via retal, né? Pode-se constituir uma forma de administração de analgésicos ou anti-inflamatórios para aqueles pacientes incapazes de fazer a medicação por via oral, particularmente em crianças, né? E aí a gente tem que lembrar que a utilização correta do supositório é com a base para dentro, não a ponta, porque aí eu vou ter maior conexão ali do princípio ativo, tá? Já as pastilhas, elas são preparações sólidas que são também confeccionadas por compressão, mas não necessariamente somente por compressão, e aí elas são destinadas a serem dissolvidas lentamente na boca, né? E aí, por elas dissolverem lentamente na boca, elas têm, na maioria dos casos, uma grande proporção de sacarose, porque tem que ser gostoso, senão o paciente vai cuspir ou vai engolir, tá? Então, se elas se destinam a serem dissolvidas lentamente na cavidade bucal, elas têm que ser gostosas, tá? Então são aí preparações sólidas, pastilhas. Então vejam bem, nós falamos até agora das preparações sólidas, né? Nós vamos entrar em algumas formas farmacêuticas líquidas e também abordaremos as semissólidas para vocês. A primeira forma farmacêutica líquida que eu gostaria de abordar, e aí eu quero que você novamente pause essa apresentação, esse slide, após a minha fala, e o intuito é você pausar e chamar os pais de vocês, né? Chamem os pais e fala: pai, mãe, que delícia essa emulsão de Scott. E observem a face deles. Observem o suor que desce da parte temporal, passa pelo masseter e pinga no chão. Porque isso é ruim demais, né? O exemplo de emulsão é a emulsão do óleo de fígado de bacalhau, que é horroroso, né? Então pausem o vídeo e façam esse experimento com os pais de vocês. Pai, compre a emulsão de bacalhau para mim. E aí, meus queridos, vocês verão a exoftalmia, a midríase e a taquicardia do pai de vocês, tá? Mas o que é emulsão? Na verdade, a emulsão ele é um sistema químico heterogêneo, né, constituído aí por dois líquidos, né, que são immiscíveis. E eu tenho que lembrar que líquidos miscíveis são aqueles que não se juntam, ou seja, não se misturam. Na prática, as emulsões elas não têm indicação na área odontológica. Já a suspensão, elas são formas farmacêuticas líquidas ou viscosas, né, que elas têm uma dispersão grosseira, em que a fase externa, que é maior, é um líquido e a fase interna, que é menor, ela é um sólido insolúvel, que se constitui, na verdade, no princípio ativo do medicamento. E aí, por ficar suspenso,
Ele exige uma agitação enérgica do frasco que justifica a reconhecida recomendação de agite antes de usar. E como exemplo, nós temos a cefalosporina de terceira geração, Ceftiofur. Já os aerossóis, eles podem ser considerados como forma complementar de suspensões, por serem um sistema coloidal constituído por partículas sólidas, né, ou líquidas, que são muitas divididas, né, ou dispersas num gás. E eles são empregados por meio de aparelhos chamados nebulizadores, vaporizadores ou aerossol dosificador, que é o que apresenta na imagem, que acompanha de bocal e a aerocâmara, né? Então esses são os aerossóis. Já a solução são mistura de duas ou mais substâncias, só que homogêneas, tá? Diferente da emulsão, que são heterogêneas, né? E elas são homogêneas do ponto de vista químico e físico. As soluções farmacêuticas são sempre líquidas e obtidas a partir da dissolução de um líquido com um sólido, ou líquido e outro líquido, tá? Mas são substâncias líquidas, né? E elas são formadas por um solvente mais um soluto, tá? O qual deve ser miscível, tá, no solvente. Que mais? Os solventes mais utilizados são a água, álcool etílico, glicerina, éter, benzina. E aí nós podemos utilizar as soluções em três tipos. Nós podemos administrar por via oral, portanto deglutidas. Nós podemos aplicar localmente ou em cavidades, ou nós podemos fazer a injeção por meio de vias parenterais. O próximo, quem vê essa imagem central, lembra do desenho, né? Essa imagem, ela corresponde ao Panoramix, do desenho Asterix. O Asterix é um desenho onde mostra a conquista romana, né? A época do Império Romano, onde o Império do César conquista todo mundo, exceto por uma aldeia gaulês. E eles não conseguem conquistar essa aldeia por causa do Panoramix. O Panoramix, que é esse druida, ele faz um elixir que concede força aos gauleses, impedindo então a dominação romana. E aí, meus queridos, o elixir de força do Panoramix, ele é uma forma farmacêutica líquida, mas que contém álcool, que é aromatizada e edulcoradas, né, com sacarose ou sacarina sódica. Então é só lembrar do Panoramix quando eu falo de elixir. E um exemplo do elixir mais famoso do mundo, além do elixir do Asterix, é o biotônico Fontoura, que tem em sua composição álcool, aroma e sacarose. Tá bem clássico, né? Já o xarope são também formas farmacêuticas aquosas, só que ela tem que conter pelo menos 2/3 do seu peso de sacarose ou outros açúcares, né? E aí o xarope tem as duas vantagens. Eles corrigem o sabor desagradável do fármaco e conserva na mesma forma farmacêutica da administração. Tá? São as vantagens do xarope. Já os colutórios são formas farmacêuticas líquidas que são destinados à aplicação local sobre as estruturas da cavidade bucal, na forma de bochecho ou irrigação, sem que haja a deglutição. Tá?
E aí, como exemplo, a gente tem o colutório de diclogonato de clorexidina, que é empregado como antisséptico, né, principalmente aí em ambiente ambulatorial ou domiciliar. Já os vernizes, para a gente acabar as formas farmacêuticas líquidas, são fármacos que se encontram misturados ao veículo, né, líquido, mas que tomam presa, ou seja, se endurecem ao entrar em contato com água ou a saliva, sendo aplicados diretamente nos dentes. Exemplo bem famoso são os vernizes fluoretados, que são empregados para reduzir a incidência de cárie em crianças, né? E para terminar, nós temos esses 4 tipos de formas semissólidas, onde nós temos pomadas, pastas, cremes e géis. As pomadas, elas são recipientes dissolvidas ou dispersas em forma sólida ou líquida, e elas destinam-se à aplicação em pele ou mucosas. Já as pastas, elas são preparações que têm maior proporção de sólidos, né? Por isso elas são mais grosseiras. Já os cremes, elas são substâncias dissolvidas ou dispersas em base bem adequada, com uma consistência mais fluida. Já os géis são preparações semissólidas também, que são formadas por líquidos gelificados, tornando-se géis. Bom, agora nós iremos falar de vias, mas para ficar bem delimitado o assunto, nós vamos encerrar o nosso conteúdo de formas farmacêuticas aqui. E na próxima abordagem, nós falaremos sobre as vias de administração. Eu espero que esse conteúdo tenha sido bem absorvido por vocês. É um privilégio estar nos conversando novamente sobre esse assunto e eu estou à disposição de todos e de qualquer um, tá? Para que entre em contato comigo através do e-mail, mensagem, tá? Telefonema, tanto faz. Estou aqui à disposição. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até mais.